Seja bem-vindo à minha aula sobre o filo Annelida, ou sobre os anelídeos, mais um grupo de invertebrado que a gente tem. Esse grupo, ele é um grupo que ele surgiu mais ou menos na mesma época que o molusco. Então, vocês vão ver que a gente vai ter muitas similaridades entre os moluscos e os anelídeos, mas vão existir algumas características que vão fazer com que os anelídeos sejam um pouquinho mais evoluídos que o grupo anterior. Bora entender por quê? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os anelídeos é que os anelídeos eles são seres celomados, certo? Assim como os moluscos já eram. A questão é que no caso dos anelídeos, o fluido celômico ele acaba atuando como se fosse um esqueleto hidrostático. O que isso significa? Anelídeos, eles não têm um esqueleto de verdade, como nós, seres humanos, enfim, como os vertebrados, eles não têm um esqueleto. Mas eles vão usar a água, os líquidos que eles têm no interior dele e que estão dentro do celoma dele, para poder dar forma e para ajudar na locomoção. É por isso que ele é chamado de esqueleto hidrostático. O que mais que a gente tem de importante para falar sobre os anelídeos? Já falei que eles são celomados, são triblásticos, ou seja, eles possuem ectoderme, mesoderme e endoderme. Simetria bilateral, porque se eu partir uma minhoca ao meio, eu vou ter dois lados semelhantes. E eles também são protostômios. Isso tem a ver com o desenvolvimento deles. Quando os anelídeos, eles ainda eram um embriãozinho, lá na época do desenvolvimento deles, existia uma parte chamada de blastóporo. E o blastóporo acabou dando origem ao quê? A boca desses seres, certo? No caso de vertebrados em geral, cordados em geral, o blastóporo deu origem ao ânus, mas no caso deles, dos protostômios, esses seres mais primitivos, o blastóporo deu origem à boca. Uma característica, uma novidade evolutiva muito importante. Pela primeira vez, a gente tem segmentação. Ou seja, esses animais são segmentados, são seres com metâmeros. Se você pegar uma minhoca e você olhar com atenção, você vai ver que ela é dividida em várias pequenas partes. É como se o corpo dela fosse cheio de pequenos cortes. Cada um desses cortes, cada um desses quadradinhos que compõem o corpo da minhoca, ou enfim, dos outros anelídeos que forem, são chamados de segmentos. E muitos desses, cada segmento ele vai ter uma característica própria, ele pode ter órgãos próprios, como a gente vai ver mais para frente. Esse grupo ele é muito diverso, não chega a ser tão diverso como os artrópodes, não chega a ser tão diverso como os moluscos, mas ainda assim, no mundo inteiro, existem cerca de 22 mil espécies de anelídeos. Em geral, a maioria delas, elas possuem o corpo alongado, então o corpo é bem comprido e cilíndrico, em parte por causa do esqueleto hidrostático. Podem ser marinhos, ou seja, aquáticos de água salgada, aquáticos de água doce ou terrestre, e a maioria deles são seres de vida livre. Não são seres que vivem fixo a um dado substrato. Até existem alguns que são simbiontes, ou seja, que vivem em colaboração com algum outro indivíduo. Existem alguns que são parasitos, mas a maioria é de vida livre, vive sozinho, por conta própria, consegue se locomover para onde ele tiver vontade, certo? Bom, qual é uma característica importante desses indivíduos? A anelida vem da presença de anéis. Mas uma característica que vai ser legal para a gente poder distinguir os grupos depois é que esses indivíduos, muitos deles, eles vão possuir cerdas, eles vão possuir pelos no corpo dele. Esse pelo, ele penetra no corpo dele e muitas vezes ele vai estar associado a músculos. Os corpos dos anelídeos são ricos em músculos. Músculos esses que ajudam na locomoção. Então, esses pelos, só a título de curiosidade, uma minhoca, por exemplo. Uma minhoca possui pelos. Você já reparou? Experimenta olhar uma minhoca com uma lupa. Você vai ver que o corpo dela é cheio de pequenos pelos. Em relação à importância, os anelídeos eles vão ter importância econômica, tem importância ecológica, tem importância para o meio, são bioindicadores.
Por exemplo, em relação à terra, as minhocas são extremamente importantes, porque conforme as minhocas vão andando pela terra, elas vão cavando buracos, elas vão tornando o solo mais aerado, ou seja, esses buracos permitem que o oxigênio passe, que a água passe por um dado local. Além disso, as minhocas elas acabam se alimentando de coisas que tem na terra, como por exemplo folhas, enfim, restos de alimento que tem na terra. E quando elas fazem cocô, o cocô delas tem nutriente. Nutriente esse que aduba a terra. Por isso que geralmente quando você tem uma terra com minhoca, essa terra é considerada uma terra de melhor qualidade, porque ela faz aeração da terra, ela faz buracos na terra e ainda o cocô dela é rico em nutrientes. Sanguessugas também são extremamente importantes. Alguns pontos a frisar em relação a essa imagem. Primeira coisa, aqui dá para ver direitinho os segmentos dessa sanguessuga. Se você olhar com atenção, ela é cheia de pequenos discos, o corpo dela é cheio de pequenos anéis. Cada anel desse é um segmento. E as sanguessugas, por mais que muitas pessoas considerem que ela é ruim, que ela faz mal, pelo contrário, a sanguessuga, ela libera um anticoagulante, certo? Então, ela ajuda na coagulação do sangue. Hoje em dia, tem gente, inclusive, que faz tratamento, que paga caro para poder fazer tratamento com sanguessuga, porque ela ajuda muito na questão da coagulação do sangue. Em especial para quem tem problema de coagulação, quem tem diabetes e afins. Agora, já partindo para falar um pouquinho sobre a anatomia dela, sobre as partes do corpo e como essas partes funcionam. Essa aqui é uma imagem generalizada de como seria um anelídeo genérico, aqui representado por uma minhoca, certo? E aqui a gente tem a parte interna dela. A gente vai ver a partir de agora cada um desses órgãos, sistema digestório, sistema excretor, sistema circulatório, respiratório, reprodutor, beleza? Então vamos lá. Começando sempre pelo sistema digestório. O sistema digestório deles é um sistema digestório completo, ou seja, eles têm boca e têm ânus. Então, o alimento dele, quando uma minhoca está na terra, por exemplo, se alimentando de folhas, ou enfim, restos de produtos que estão naquela terra. Esse alimento vai entrar pela boca, vai passar pela faringe, na sequência passa pelo papo, pela moela, pelo intestino, até ser liberado pelo ânus. Certo? Então, assim, vão existir também diferentes tipos de dieta, dependendo do tipo de espécie que a gente estiver falando. A gente vai ter espécie que é herbívoro, ou seja, herbívoro vai se alimentar basicamente de vegetais, folhas. Nós temos os carnívoros, que se alimentam de carne mesmo, e nós temos os hematófagos. Hematófagos se alimentam de sangue. Fago, alimentação, hemato, sangue. Quem que é hematófago? A sanguessuga. Mas, em geral, o plano corpóreo da sanguessuga é muito parecido com o da minhoca. O que muda é o que eles vão, a forma que eles vão se alimentar, o que eles vão usar para se alimentar. Deixa eu ver. Então, aqui eu tenho uma outra representação, só para vocês poderem ver melhor como que seria o corpo por dentro de uma minhoca. Aqui eu tenho a cavidade bucal, onde eu tenho a boca dela. Na sequência, eu tenho a faringe. Da faringe, a comida passa pelo esôfago. Lembrando que a faringe é o verde e o esôfago está em verde também, tá? Ignora a parte vermelha por enquanto. Depois, a gente tem o papo, a moela e o intestino. O sistema digestório dela lembra muito, inclusive, o da galinha. Galinha que também tem esôfago, papo, moela e intestino. Então, a gente pode pensar nos grupos que a gente estudou antes, que tinha um sistema digestório muito simples, muito primitivo. Aqui a gente já tem um sistema digestório altamente evoluído, onde a gente já vai ter estruturas especializadas para ajudar na digestão, no armazenamento de comida, como o papo e a moela, por exemplo. Em relação ao sistema excretor, a gente vai ter novamente metanefrídeo. Quem tinha metanefrídeo? O molusco tinha metanefrídeo. O
Uma curiosidade, a gente vai ter um metanefrídeo por segmento. Então, em cada segmento da minhoca, a gente vai ter um rim, certo? Então, um rim, outro rim, outro rim, outro rim. Em cada segmento, a gente vai ter um rim. Na excreta, mesma coisa que o molusco. Espécies aquáticas excretam amônia. Espécies terrestres vão excretar ureia. A gente tem essa diferenciação. A amônia, ela é mais concentrada e a ureia, ela é menos concentrada. Aqui, só para vocês poderem ver em mais detalhe como que são os nefrídeos. Lembrando, os nefrídeos vão compor o rim dos anelídeos. Aqui, a gente tem a parte anterior. Anterior significa que a cabeça estaria para cá, posterior, o ânus estaria nessa direção. Vocês podem ver que em cada segmento eu tenho um nefrídeo, ou seja, eu tenho como se fosse um mini rim, certo? Então, eu tenho o trato digestivo e em volta do trato digestivo eu vou ter os nefrídeos que vão estar absorvendo. A função dos nefrídeos é absorver tudo de tóxico, tudo de ruim, tudo que não serve para os organismos. Tudo que for bom vai ficar na corrente sanguínea e tudo que for ruim vai ser liberado através do... Pode ser liberado através do nefridióporo, desculpa. É como se fosse um lugar para sair o xixi dele. Essa região é a bexiga e aqui vai sair o xixi dele. Em cada segmento, você vai ter um lugar, um pequeno poro por onde vai sair o xixi ou da minhoca ou da sanguessuga, certo? Lembrando que eles têm um orifício para as fezes, que é o ânus, e eles têm os nefridióporos para eliminação do xixi deles. Em relação ao sistema circulatório, a gente vai ter coração, a gente tem vários corações aqui. Se vocês forem olhar nessa imagem, isso que a gente tem em vermelho são os vasos sanguíneos. Então, aqui a gente já vai ter vaso sanguíneo com transporte, inclusive, de hemoglobina. Ou seja, a gente, em alguns casos, já vai ter um sangue vermelho. Como a gente já tem esses vasos, a gente fala que a gente tem um sistema fechado, ou seja, todo o sangue deles vai passar por dentro de canal. Não é um sistema aberto, que nem no caso dos moluscos, que tinham o coração, mas o sangue deles jorrava livremente pelo corpo. Aqui não. Aqui é como se a gente tivesse canos e o sangue só vai passar por dentro dos canos. Então, uma representação aqui para vocês verem como seria esse sistema circulatório fechado. Eu tenho o coração, o sangue passa pelos corações, eles têm 5 corações, tá? Uma minhoca não tem um, são 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essas setas representam os corações. Então, o sangue passa pelo coração, passa pelo corpo e volta para o coração. Então, segue esse caminho. O sangue não fica solto pelo corpo. Próximo sistema, sistema respiratório. Aqui a gente tem 2 tipos de sistema respiratório, branquial e cutâneo. A gente ainda não falou da classificação, mas, por hora, poliquetos. Poliquetos são aqueles anelídeos que vão ter muitos pelos. Poliquetos maiores, eles vão respirar por brânquias, enquanto minhocas, sanguessugas, elas vão respirar pela pele. A pele delas é extremamente fininha. Toda a troca gasosa se dá através da pele delas. Nessa imagem vocês vão poder ver melhor. Ó. Aqui também dá para ver até o coração. Olha, os 5 corações ligados ao sistema circulatório fechado. E aqui na pele dela, a gente vai ter a troca gasosa, onde ela vai absorver oxigênio e liberar CO2. Absorve oxigênio, libera CO2. Esse oxigênio ele vai ser usado para reações químicas, para todas as reações que a minhoca precisa fazer. E esse CO2 ele vai ser liberado, resultado também de algumas reações químicas. Aqui para vocês poderem ver como que são as brânquias e o que é um poliqueto. Lembra que eu falei que os poliquetos têm muitos pelos? Se você pegar esse serzinho aqui e olhar com uma lupa, você vai ver que o corpo dele é cheio de pelinhos. E aqui na cabeça dele, vocês conseguem ver isso em vermelho? Isso em vermelho, rosa, não sei a cor que vocês estão vendo, mas eu estou marcando aqui com laser.
Essa parte aqui são as brânquias. Eles respiram por aqui. É porque que eles absorvem oxigênio e liberam CO2. Absorve oxigênio, libera CO2. A gente pode ter também um caso específico de brânquia, que é chamado de parapódio. Tá? Parapódio também é uma brânquia, só que além de ser usada como brânquia, ela também funciona como perna. Então, aquele ser, ele caminha com parapódio e ele respira com aquela estrutura ao mesmo tempo. Partindo para o sistema nervoso, aqui a gente vai ter um sistema nervoso com par de gânglio cerebral e cordões nervosos se estendendo pelo corpo. Nesse caso, a gente não tem um ser com um sistema nervoso tão evoluído quanto os moluscos. Nesse sentido, os moluscos eles têm um sistema nervoso mais desenvolvido, mas ainda assim, o sistema nervoso dos anelídeos não deixa a desejar. Pelo contrário, eles têm noção de sentido, noção de direção. A gente não vai ter olhos, a gente não vai ter olfato, mas ainda assim a gente tem um sistema nervoso funcional que atende a tudo que os anelídeos precisam. Aqui numa outra imagem, só para vocês poderem ver melhor como que funcionam as terminações nervosas deles. A gente tem o nosso gânglio cerebral, o nosso mini cérebro. Desse gânglio cerebral, a gente vai ter terminações nervosas nas extremidades que vão ajudar, inclusive, a cavocar, enfim, uma minhoca achar as direções. E ela também vai ter o cordão nervoso, e ele tem nervos laterais também. Então, esse ser ele vai ter muitas terminações nervosas, ela tem uma noção sensorial incrível. Em relação ao sistema locomotor, como eu falei lá no começo, eles têm um esqueleto hidrostático, só que aqui eu trouxe uma imagem para vocês poderem entender melhor como que isso funciona. Lembra que eu falei que os anelídeos... Tem um erro aqui nesse slide que era para ter escrito anelídeo, tá? Não era para ter escrito molusco. Os anelídeos, eles têm um esqueleto hidrostático. O que isso significa? Se a gente cortar uma minhoca, a gente vai ver que ela é um ser triblástico, tá? A gente tem a ectoderme aqui em azul, endoderme, você vai ter também, a mesoderme aqui em rosa e você tem a endoderme aqui no meio. Além disso, a gente vai ter o quê? O celoma, que é essa parte que eu estou passando laser, que é como se fosse um roxo. Nessa região roxa, que a gente vai ter um líquido, e esse líquido vai ser responsável por ajudar na movimentação dessa espécie. Partindo para a reprodução, então. Em relação à reprodução, os anelídeos podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. O que isso significa? Assexuadamente, se você partir, por exemplo, uma minhoca ao meio, ela pode se regenerar e pode dar origem a um novo indivíduo. Mas a gente também pode ter reprodução sexuada, com troca de gametas, certo? A maioria dos seres são monóicos, ou seja, são hermafroditas, ao mesmo tempo eles são machos e são fêmeas, embora existam alguns seres que eles são dioicos, onde a gente tem o macho e tem a fêmea. No caso dos monóicos, como a minhoca, a gente vai ter a presença do clitelo. Clitelo é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, ela permite a fecundação, ela ajuda na fecundação dessas espécies, certo? Então, geralmente, quando uma espécie ela vai reproduzir, você vai ter um encontro de clitelos. Partindo, então, para a diversidade agora de anelídeos, para vocês conhecerem um pouquinho mais, a gente tem 3 classes somente, os poliquetos, oligoquetos e irudíneos. Começando pelos poliquetos. Não sei se vocês lembram lá dos primeiros slides, mas eu falei que queto quer dizer pelo, poli quer dizer muito. Então, aqui a gente tem muitos pelos, muitas cerdas, e essas cerdas são muito evidentes, são cerdas muito grandes. Vou mostrar alguns exemplos que vão ajudar vocês a entender melhor. Por exemplo, a nereida. Ela é um poliqueto, você pode ver que ela é rica em cerdas. Ela tem muitas cerdas e você consegue, nessa imagem, ver direitinho cada um dos segmentos. Aqui a gente tem um outro tipo de poliqueto. O nome dele é tubícula. Nesse aqui dá para ver claramente a quantidade de cerdas que eles têm.
eles são ricos em cerdas. Esse exemplo aqui de baixo, inclusive, é um exemplo séssil. Ele fica preso a uma rocha enquanto as cerdas ficam se movimentando. E é através das cerdas que há a captura de alimento. Oligoqueto é a segunda classe que a gente tem. Oligo quer dizer pouco, queto quer dizer pelos ou cerdas. Então, nesse caso, a gente já vai ter poucas cerdas. Geralmente, a gente já vai conseguir ver essas cerdas, que são mais curtas, usando o microscópio. Mas, assim, se você olhar com detalhe, por exemplo, uma minhoca, você vai ver que ela tem pequenas cerdas. Eu recomendo que vocês tentem fazer isso em casa. Tentem pegar uma minhoca e, se você passar a mão nela com cuidado, você vai perceber que o corpo dela é cheio de pequenas cerdas. E o último grupo que a gente tem, os hirudíneos ou aquetos. Lembrando, na biologia, a quer dizer não, queto, pelo. Quer dizer que elas não têm pelos. Nesse caso, elas não têm pelos, elas não têm cerdas. São seres totalmente lisos que podem viver tanto na água quanto no meio terrestre, desde que seja úmido. Um ambiente muito seco, as sanguessugas elas não toleram. As sanguessugas, elas têm essa boca grandona e na boca delas, elas têm capacidade de liberar uma secreção que ela é anticoagulante, certo? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre anelídeos e até uma próxima.